Você está entendendo isso? Não, glória a Deus. Quando chamarem ou clamarem pela tua carne em uma briga, em um desentendimento, você vai fazer o que Jesus faz. Quando você foi chamado a uma responsabilidade, você vai agir como Jesus faz. Quando você estiver no seu trabalho, você vai agir como Jesus age. Porque o mundo está cheio de opiniões, irmão. Todo mundo tem uma opinião. Se eu colocar 10 pessoas aqui, 10 pessoas vai dar uma opinião diferente uma da outra, irmão. Só que nós não somos movidos por opiniões, nós somos movidos pela palavra de Deus. E aquilo que a palavra de Deus direciona nossas vidas é aquilo que nós temos que viver. O que a palavra de Deus fala que precisa ser transformado, nós temos que transformar. Ah, mas é difícil, se fosse fácil todo mundo conseguia. Mas essa é a nossa luta constante para viver um propósito diante do Pai. Essa é uma luta constante em viver aquilo que Deus ele tem preparado para nossas vidas. Essa é a nossa guerra. A guerra não são contra pessoas, a guerra não é no nosso lar, a guerra não é contra fulano, ciclano, a guerra é contra nós mesmos. Nós temos que assumir o problema sou eu. É eu que preciso de transformação, é eu que preciso de mudança. Porque muitas vezes a gente está lutando para mudar uma pessoa, irmão, e Deus está falando, transforma aquilo que você pode transformar, você mesmo. E ora para que Deus possa agir na vida de outras pessoas. Amém? E a oração, irmão, tem resultado sim ou não? A oração é uma semente. E Jesus ele nos ensinou isso. Jesus quando nos chamou, ele não olhou para os capacitados. Quando Jesus ele chamou a sua liderança, ele chamou aqueles que estavam dispostos. Na lógica era para Jesus chegar dentro do sinédrio e falar, ó, sou filho de Deus, vem um sacerdote tal, sacerdote tal, sacerdote tal, vem aqui. Foi assim que Jesus fez? Não. Jesus entrou dentro de um barco de Pedro, pescador, falou, vem que eu tenho um propósito para a tua vida, você vai ser pescador de homens. Jesus olhou para um cobrador de impostos, o cabra sem vergonha daquela época, ladrão, e falou, tem um propósito muito maior do que isso aí, vem, me segue. Ele pegou pessoas comuns e pecadoras para mudar a vida e tornar discípulo dele, para o seguirem. E foi assim que ele fez comigo e com você, irmãos. Ele nos chamou e tem nos ensinado. E nós temos aprendido, e quando nós nos aprendemos por bem, nós aprendemos por muito bem. Olha o que essa palavra fala, irmão. Aviva, Senhor, a tua obra ao decorrer dos anos. Sabe o que é isso, irmão? Não sei se você entende essa palavra, mas eu quero explicar para você. Isso é uma construção. Ele podia falar, o profeta podia falar, Senhor, aviva a tua obra hoje. Podia, sim ou não? Mas o avivamento não vem assim, o avivamento é construído. Porque talvez se Deus derramar hoje aquilo que Ele quer na sua vida, você vai receber, vai ser maravilhoso, mas você não vai lidar com aquilo da forma que Deus quer. Então Deus ele vai te ensinar. Jesus ele ali escolheu aqueles homens e ensinou. Ele andou com eles, andou naquele momento. Então naquele momento eles estavam sendo capacitados ao decorrer dos anos, no decurso dos anos.
Há quanto tempo você está na presença do Senhor? Há quanto tempo o Senhor tem feito uma obra na tua vida? Às vezes você não entendia o propósito de Deus no meio do processo, irmãos. Não entendia o porquê Deus permitia algumas coisas na tua vida. Mas quando você começou a entender e quando você começou a aprender aquilo que Deus estava ensinando para você no meio do processo, as coisas começaram a mudar, sim ou não? É porque Deus ele permite coisas para nos ensinar. Ele permite muitas vezes a dor para nos ensinar, porque Ele queria fazer pelo amor, irmão, mas a dor ensina muito mais rápido do que o amor, e é por isso que Ele permite, você muitas vezes quebrar a cara, até você entender que você precisa buscar mais a Jesus, você precisa buscar mais da palavra, você precisa buscar mais a Ele, você precisa aprender mais de Jesus. Irmão, e hoje está sendo muito difícil isso, porque as pessoas preferem ficar no erro do que serem corrigidas e aprender com aquilo. A gente aprende com o decorrer do tempo, irmão. Quer saber a diferença de bode para ovelha? Sim ou não? Quando você confronta ou você corrige uma ovelha, porque, deixa eu explicar, como um pastor, quando a ovelha ela sai do aprisco, o pastor vai lá, quebra a pratinha dela, saja, bota no ombro e bota de volta no aprisco. Essa ovelha aprende. Ela nunca mais vai sair de perto do pastor, porque ela não quer que a pata dela seja quebrada novamente. Quando você corrige uma ovelha, quando você conversa com uma ovelha, ela aprende, ela fica mais próxima. Agora o bode, irmão, corrige o bode. Já viu os memes no Instagram? Ele vem te dar uma chifrada. Irmão, quando você corrige uma ovelha, você se torna amigo dela. Mas quando você corrige um bode, você se torna inimigo dela. Quando a gente corrige alguém, irmão, não é assim, direciona. Quem é ovelha, aprende, fala, não, agora eu vou acertar, eu vou ser melhor. Mas o bode, irmão, não, pastor não gosta de mim, pastor me corrigiu. E eu sou bem sucinto, eu não corrijo mais, eu aprendo na primeira. Então, para você se tornar uma liderança sadia, você precisa aprender aquilo que Jesus ensinou. Quantas vezes Jesus ele repreendeu Pedro? Jesus falou que Pedro era o demônio. Tu tá com o diabo, Pedro, sai daqui. E Pedro voltava para lá. Mas Judas traiu. E quantas vezes, irmão, você tem que aprender que você tem que fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que Deus te direcionou a fazer, a viver aquilo que Deus tem preparado. E quem colocou do teu lado, quando você continuar a caminhada, quem estiver do seu lado, é aquilo que Deus colocou do seu lado, para você cuidar, para abençoar. Então você vai lidar com pessoas e pessoas, você vai cuidar de pessoas e pessoas, e pessoas, umas serão ensináveis, outras não, e tá tudo bem, amém? Tudo faz parte do nosso processo, tudo nós aprendemos. Jesus ele ensinou, Jesus ele afirmou, Jesus ele direcionou, Jesus ele multiplicou. E quando nós temos o entendimento disso, que Jesus ele está multiplicando algo em nossas vidas, Jesus ele multiplicou milagres, multiplicou o pão, multiplicou o peixe, multiplicou pessoas. Jesus ali
tinha vários discípulos, mas escolheu 12 para estar próximos. Esses 12 discípulos se tornaram apóstolos e levaram a palavra dele adiante, levaram o amor de Jesus adiante. Esteve com ele todos os dias, naqueles momentos, e Jesus estava fazendo uma grande obra através da vida deles também. E assim Jesus ele está fazendo em nossas vidas. Jesus ele te chamou, Jesus ele te ensinou, Jesus ele afirmou o propósito que ele tem na sua vida, Jesus ele te direcionou, Jesus ele tem multiplicado dons, e tudo isso que Jesus ele está fazendo na sua vida. Ele quer realizar algo maior através de um envio, para que você possa viver o ID do Senhor. Tudo aquilo que você tem aprendido com o Senhor ele está preparando você para te enviar. Pessoas podem atravessar o mundo, ir para o outro lado do mundo, fazer a obra de Deus, outras para o outro lado da rua, não importa aonde Jesus te levar, você tem que ensinar aquilo que Ele te ensinou.